último sábado ocorreu em Berlim, na Alemanha, nas imediações do Portão de Brandemburgo, o protesto Fim da Pandemia, Dia da Liberdade, uma referência ao filme Dia da Liberdade, produto de propaganda sobre o Congresso do Partido de Hitler em 1935. Participaram do protesto grupos de extrema-direita, pessoas que são contra o uso de vacina e negacionistas. E a gente vai falar um pouco sobre esse tema com o professor doutor Yves Tournet, ele que mora na França, foi pesquisador no Centro Nacional de Pesquisa Científica, CNRS, na França, o equivalente ao CNPq aqui do Brasil, na área de fisiologia, lecionou como professor convidado na Universidade Federal de Pernambuco, no Recife, e no anexo em Vitória de Santo Antão, interior de Pernambuco. Olá, professor, bonjour, bom dia. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todo mundo. Bom, professor, antes da gente falar exatamente desse ato, é só bom a gente fazer uma correção para quem de repente acompanhou, né, pelo noticiário esse evento, né, esse protesto lá em Berlim. A Lupa, que é uma agência que checa notícias no Brasil, verificou que a foto usada nas redes para mostrar o protesto contra o isolamento social lá na Alemanha é falsa. Então, a fotografia apresenta uma imagem aérea de uma multidão sobre uma ponte, né, que seria do ato do último sábado em Berlim. Mas a foto, na realidade, é de 2018, é de uma festa de música eletrônica, que também acontece todo ano em Zurique, na Suíça, e que tem a presença de 1 milhão de pessoas. Então, não tem nada a ver com o protesto em Berlim. O número de participantes dos atos na Alemanha contra as medidas preventivas do governo alemão contra a Covid-19 foi de 20 mil pessoas. Então é bom a gente já fazer esse alerta, né? Para quem ainda não sabia, já fica sabendo, porque eu mesma, quando vi a foto, fiquei bastante impressionada, acho que o senhor também. E eu queria saber como é que você avalia, professor, esse ato, né? Quer dizer, é assustador essa presença dos neofascistas nas ruas. Como é que a senhora avaliou? É assustante, mas eles anunciavam assim, 500 mil para chegar. Uhum. E o que li do jornal era 17 mil que contaram. Quer dizer que era um fracasso. E isso é o bom lado da notícia. Sim. O outro lado é que É, é um movimento muito estranho que a extrema-direita na Alemanha é uma coisa particular. Tem os grupos, os partidos que querem ser representados na Europa, e tem grupos isolados, muito mais perigosos, e além disso tem também a infiltração. Hum. Infiltração da polícia no todo o Estado. E tem alguns artigos sobre isso. Isso é uma coisa menos conhecida. Então, Hum. isso assusta. Certo, bom, mas como você destacou, quer dizer, a manifestação, o chamariz eram mais ou menos 200 mil pessoas, quer dizer que foi, por esse lado, foi um. 17 mil. 17 mil. Isso, por outro lado, foram 17 mil, né? Quase 20 mil pessoas, não chegou a quase 20 mil. De qualquer forma, como é que o senhor está vendo também essa manifestação, né, ainda presente na Alemanha? A gente sabe que durante a Segunda Guerra Mundial houve o Holocausto e foi uma questão histórica muito grave no mundo, e ainda existem pessoas que defendem o nazismo, o fascismo, professor. É, tem que ver também que essa coisa acontece na parte oriental da Alemanha. E isso na parte que era comunista, Uhum. onde tinha poucos movimentos, quase nada, não tem ainda muitos partidos políticos, não tem estruturação da população. Uhum. Na parte ocidental tem partidos, tem igrejas, tem tudo que faz que mantém a razão.
A parte oriental é uma coisa que é um terreno virgem para as ideias nazistas, porque não tem freio. Então, é localizado ainda. Não é Alemanha, não se fala da Alemanha em geral, é uma parte da Alemanha. Ainda é a parte mais fraca e a menor também. Certo. E a condução da Angela Merkel em relação à pandemia, como ela está sendo vista aí na Europa? Não sei, acho que não foi muito mal percebida. Acho que é bom. Veremos depois, mas não é escandalosa. Veremos Uhum. depois. Depois será analisada com mais tempo. Mas, bom, tem críticas, mas não tem escândalo. Exato, exato. Como aqui no Brasil, né, professor? Está acompanhando o que acontece aqui com o governo Bolsonaro, essa condução, né, de como ele está lidando com a pandemia, com a repercussão aí na Europa, professor? Você fala muito disso. Você fala muito. Eu tenho ligação com o Brasil, então eu estou postando no Facebook ou no recados algumas informações que eu estou pegando eu vejo que é muito bem recebido aqui. Todo mundo sabe que Bolsonaro é um doido, é um louco perigoso. Acho que aqui é um senso comum. Senso comum. Realmente a imagem de Bolsonaro aqui é muito ruim, muito ruim. Certo. E, professor, a França, ela se destaca, né, por ser um país que durante aí, a Segunda Guerra Mundial teve um polo forte de resistência ao nazifascismo. Queria que o senhor falasse um pouco, né, desse período em que realmente os franceses fizeram uma forte resistência. Bom, é, eu nasci 4 anos depois da guerra, do final da guerra. Então eu não vivi essa período, mas acho que é uma coisa que tocou cada família. Cada família, em cada família, acho que tem gente de um lado e às vezes gente do outro lado também, porque foi uma guerra civil. Não tinha toda a França de um lado e os alemães do outro lado. É muito mais complexo. Acho que a maioria estava incerta, que não sabia de que lado ir, porque tinha um marechal que queria ser o pai, que era muito paternal, que queria ser o pai, e ao mesmo tempo que era muito católico, que queria justificar a política com essa culpabilização. A culpabilização, a base da cultura dele era culpabilizar os franceses porque eles aproveitaram demais, porque então é tudo a culpa. É, e tem alguns que tomaram, que tiveram coragem de ir na cidade ou no mato fazer resistência, mas foram muito poucos. A coisa boa é que às vezes se sentiam isolados e recebiam ajuda inesperada, porque tinha um apoio certo da população. O que sei, por exemplo, da minha família, na família perto, não tinha ninguém na resistência. Tem primos mais afastados que, que foram prisioneiros, como muita parte do exército francês foram prisioneiros. 2 irmãos escaparam, fugiram, voltaram para a França e entraram nos movimentos de resistência. Mas era pouca gente. Na minha família, e como em muitas famílias, o que se fazia era escutar às escondidas a rádio de Londres. Era escutar, era proibido. Então era assim mesmo um pouco perigoso, mas não era mato.
realmente. Importante, professor, que você está destacando em relação aos meios de comunicação. Enfim, o papel do meio de comunicação nesse momento é muito importante, como foi nesse período que você está falando. Nesse momento, como é que você analisa também o papel, né, desses meios, do rádio? Hoje a gente tem a internet, tem as redes sociais, tem as fake news. E, de alguma forma, também essas fake news ajudam, né? E essas redes também sociais ajudam a proliferar esse fascismo, né? Que a gente está vivenciando hoje, inclusive aqui também no Brasil, infelizmente, com o governo Bolsonaro. Queria que o senhor falasse também do papel da mídia, né? Tanto tradicional como também da mídia alternativa. Na França, Uhum. depois da guerra, todos os jornais que continuaram a publicar durante a ocupação foram proibidos. E os diretores foram proibidos de fazer outro jornal depois. Então, toda a imprensa, ao princípio, era oriunda da resistência. Só que pouco a pouco se modificou e agora a imprensa voltou a ser, ela pertence a meia dúzia de pessoas, como no Brasil. Né? Mesmo. Bom, mas ainda tem uma tradição que existe, então tem alguns polos de resistência, tem jornalistas corajosos, tem isso. No Brasil, eu vejo as coisas diferentes. Quando eu fui a primeira vez no Brasil, o que mais me assustou foi a televisão. A televisão, achei realmente um desastre que nem podia imaginar. A Globo realmente... Então, as fake news no Brasil já estavam andando desde faz muito tempo. É uma tradição, desde o início da Globo. Então, temos coisas diferentes. Depois, a Facebook, porque não conheço direito os outros, Telegram e coisas, são coisas de jovens que ainda não deixo para meu filho, por enquanto. Mas a Facebook foi colonizado quase cientificamente por grupos como o Steve Bannon, que é uma praga na Europa como na América, do norte e do sul, que representa, não se sabe quem, ele não quer dizer, mas aparentemente são alguns petroleiros que estão atrás dele, não sei se... e ele tem muito dinheiro e muito conhecimento. Tudo que fez o Cambridge Analytica e coisas assim são coisas muito bem feitas. Acho que não é internet, não é Facebook, não é que faz isso. É o uso por algumas pessoas específicas, muito bem formadas, muito técnicas, e acho que o resto da população, e sobretudo a imprensa, os jornalistas, os intelectuais, têm que se formar. Por enquanto, sabem nada disso. São completamente naivos sobre o que... Acho que tem uma manipulação muito bem feita. No caso aqui até do Brasil, né, além da manipulação, ações criminosas, viu, professor, em relação principalmente às eleições, né, com disparos em massa de notícias falsas e que, inclusive,
também um dos motivos que levaram também ao Bolsonaro à presidência da República, como já denunciava a jornalista Patrícia Campos Melo, em relação aos disparos de notícias falsas durante a campanha eleitoral de 2018. Agora, chamou bastante atenção o que você fala, professor, em relação à Rede Globo, né, de televisão, que te assustou. Na realidade, existem aquelas notícias que são falsas e tem as notícias que não são veiculadas, que são omitidas, que também é igualmente graves, são graves também, né? Eu esqueci. Eu queria dizer que as mesmas técnicas foram usadas na Europa também. Foi para o Brexit. E também o Steve Bannon tentou unificar as extremas-direitas na última eleição europeia. Eles queriam tomar um poder no parlamento. Foi um fracasso. Mas, por outras razões, por razões políticas. Mas ele tentou fazer a mesma coisa do que o que aconteceu no Brasil. E o perigo existe. Tem nada de natureza diferente entre o Brasil e aqui. São de intensidade diferentes, mas as coisas são iguais na natura. Entendi. Não, que eu estava falando com você, professor, em relação à Rede Globo, que te assustou quando chegou aqui no Brasil. Exatamente o quê? Qual foi o impacto que ela causou quando você acompanhou, né, a programação, principalmente aí a jornalística? Eu sabia nada pouca coisa da política do Brasil quando eu cheguei lá, mas era tempo de color. Ah, sim. E o jornal do domingo só fala, do domingo de noite ou de segunda, não lembro, só falava do esporte que o presidente tinha praticado o dia antes. E achei isso tão absurdo, tão ridículo, que e tinha outras coisas assim, mas e também uma coisa que me assustou é a desigualdade, que eu nunca tinha imaginado tão grande. Eu vi crianças magras pedindo esmola, querendo comida. E isso é uma coisa que, bom, eu sabia, mas eu nunca tinha visto de perto. E o fato que a televisão nem mencionava isso, era uma coisa completamente fora da tela, fora dos assuntos. E para mim era uma coisa muito forte, muito forte. Sim, e de fato é, professor, e é importante que a mídia retrate, né, essa desigualdade. Como você falou, na época, né, não se colocava isso, né, de uma maneira tão clara, tão evidente. Muito bem, foi um imenso prazer conversar, né, refletir um pouco sobre esse momento. E espero que a gente conte com a sua presença aqui no Jornal Brasil Atual outras vezes. E espero também que você acompanhe o nosso jornal aí pelo YouTube. A Rádio Brasil Atual e a TVT estão no YouTube. Espero contar aí com a sua audiência. Eu assisto de vez em quando, não, nem sempre, mas vou assistir mais agora. Tá ótimo, então, professor. Olha, muitíssimo obrigada aqui por essa conversa. Um forte abraço. Eu agradeço. Um abraço. Um abraço. Falamos aqui com o professor doutor Yves Tournet, ele que mora na França, foi pesquisador no Centro Nacional de Pesquisa Científica na França, que equivale ao CNPq aqui no Brasil, e lecionou como professor convidado na Universidade Federal de Pernambuco, no Recife, e também no anexo em Vitória de Santo Antão, interior de Pernambuco. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.